Fala, hackers! Seja muito bem-vindo novamente ao meu canal. E se você é estudante, tá na faculdade, tá lá se matando na sua graduação, esse vídeo é para você. Mas se você também for só um entusiasta de inteligência artificial e chat GPT, nesse vídeo eu vou dar diversas dicas que vão facilitar a sua vida para dominar essa ferramenta e te dar um puto conhecimento que ninguém mais vai te tirar. Então já solta o dedo no like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Olha, como fazer um trabalho acadêmico do zero direto pelo chat GPT. Primeiramente vamos estar abrindo aqui o nosso navegador. Digita lá na barra lá chat GPT ou OpenIA, que é o nome da empresa responsável pelo chat. Lá você vai fazer o seu login de usuário, né? Ou você loga pelo Google, ou você cria uma conta. Tem algumas outras opções também para logar. Logou, abriu a janela do chat, clique em New Chat para iniciar uma nova conversa com o chat GPT. E é a partir daqui que nós vamos iniciar o nosso trabalho. Por que tem que colocar New Chat? Porque cada conversa ali já tem alguns dados armazenados. E a gente não quer que o chat busque a orientação daqueles dados que a gente já utilizou outrora. Vamos lá, agora propriamente o trabalho acadêmico. O que é o trabalho acadêmico? Um trabalho acadêmico é um trabalho que ele tem formatação específica definida pela legislação da ABNT, né? E o chat, ele não sabe disso. Na verdade, ele sabe que ele já foi orientado com essas informações. Só que para acessar essas informações dele, a gente tem que fazer algumas perguntas bem específicas para ele poder chegar onde que a gente quer no nosso trabalho, né? Isso eu estou falando a versão gratuita, tá? A versão paga do ChatGPT, ele já tem ali algumas extensões e algumas funções já específicas para isso. Ou seja, se você é um cara que tem preguiça de tudo e não quer fazer nada, pague a versão paga para ter acesso a essas outras ferramentas. Mas eu vou te ensinar a usar elas da forma gratuita. Inclusive tem algumas outras funções de forma gratuita que, se você fizer as perguntas certas no chat, se você orientar ele e colocar as informações, né, dar carga nas informações que você quer antes de fazer uma pergunta, a resposta fica muito mais completa. Vamos lá, primeiramente, o que é o meu trabalho? Eu peguei aqui um arquivo Word de um trabalho aleatório aqui que tinha aqui no meu computador. Plano de vendas. O que seria o plano de vendas? O plano de vendas é um trabalho onde eu tenho que apresentar uma proposta de um plano de vendas para uma empresa. E eu quero que o chat faça isso para mim. Só que eu não quero só que ele crie um plano de vendas, eu quero que ele faça um trabalho acadêmico relacionado a esse tema. Vamos lá, primeiramente, o que eu vou fazer? Vou pegar o trabalho, vou ler qual é a proposta do trabalho e vou pegar essas informações e vou alimentar o chat com elas. O que seria isso? Ctrl C e Ctrl V, nada mais do que isso. Vamos lá, vou selecionar aqui todas as informações que eu quero relacionado ao trabalho, vou dar um Ctrl C e vou colar lá no meu chat. E vou falar para o chat a seguinte frase: chat, armazene essas informações para a gente usar daqui a pouco. Coloquei lá, dei essa especificação para ele. Assim que eu coloquei lá a proposta do trabalho, ele já vai fazer uma análise sobre a proposta do trabalho e vai me dar um retorno sobre o que ele viu já de primeira instância. Ó, ele já colocou ali algumas informações. Isso já me serve como trabalho? Sim, se você estiver na segunda série ou na quinta. Mas se você estiver na faculdade, continua assistindo o vídeo que tu vai precisar de mais informações nesse teu trabalho acadêmico. Principalmente que as faculdades hoje, por saber da existência da inteligência artificial, estão muito mais difíceis. Difíceis em que sentido? Eles estão cobrando bem mais. Eles querem trabalho bem cada vez mais completos. Um trabalho que vale 2 pontos com um padrão TCC. Então a faculdade não é brincadeira. Vamos lá, agora eu vou pegar a contextualização do meu trabalho. O que é? É o texto que o professor me forneceu antes de me dar a proposta do trabalho. E vou colocar isso lá no chat também. E vou falar a mesma coisa para o chat. Chat, armazena essas informações para analisarmos posteriormente, ou daqui a pouco, ou breve,
ou só armazena essas informações que vai ser usada daqui a pouco. Coloquei lá, digitei, ó, chat, com base no texto que eu vou fornecer, crie uma dissertação. Ou seja, eu pedi para ele criar um texto com base no texto que eu enviei. Ou seja, ele vai analisar a primeira informação que eu dei para ele, vai analisar o texto, vai analisar a própria informação que ele escreveu antes e vai criar um texto a partir daquilo ali. Aquele texto já vale com o meu trabalho? Sim, mas para a faculdade ainda é raso, tá? Lembrando, tudo que ele escreve ali, você tem que ler. O ideal é você ler e resumir. Não é só copiar. Só Ctrl+C, Ctrl+Z resolve sua vida? Resolve. Mas tu vai continuar sendo um bosta e toda a tua faculdade não vai valer de bosta nenhuma, né? Vamos lá, continuando. Aí eu pedi para ele fazer aquilo, aí ele já me deu o trabalho inteiro ali, ó. Só que o que acontece? O chat ele tem algumas limitações de contexto. O que eu vou fazer? Eu quero enriquecer esse trabalho. Eu quero deixar esse trabalho realmente top, foda. Para o professor olhar e falar, puta que pariu, que moleque bom. Então, vamos lá. Peguei o primeiro capítulo e vou escrever ali para o chat. Chat, enriqueça o primeiro capítulo. Dei um Ctrl+C no título do primeiro capítulo e dei um Enter. Assim, o que o chat fez? Ele vai pegar todo o material que ele já tem e vai enriquecer com mais informações. Da onde que ele vai tirar essas informações? Da próprio banco de dados. Tudo que o chat já recebeu ao longo desses anos de criação dele, ele vai usar para criar esse texto. E assim ele enriqueceu o primeiro capítulo do meu trabalho. Só isso resolve o meu problema? Agora não. Agora o bagulho ficou doido. O que vai acontecer aqui? Ele vai enriquecer o primeiro capítulo. Vou fazer a mesma coisa com os outros capítulos. Vou falar, chat, manda brasa na carga 2. Capítulo 2, Ctrl+C, enriqueça o capítulo 2, que nem fez com o primeiro. E vou dar o Ctrl+V ali, para colar o título do capítulo 2, para ele saber exatamente aonde ele tem que trabalhar, para ele não trabalhar no texto todo de novo. Por que tu tem que especificar? Porque ele vai fazer o trabalho todo de novo se tu colocar só enriqueça o trabalho. Se tu não fixar exatamente o que tu quer, ele vai fazer o que ele está sendo mandado fazer. Por isso que, quando se trata do chat, você tem que especificar. O ideal é sempre você dar uma carga de dados nele antes de pedir alguma coisa. Por quê? Porque ele vai puxar todas as informações. Ah, ele tem toda a informação do mundo? Tem, bastante coisa. Coisa para caramba. Porém, se tu especificar e direcionar a inteligência artificial para fazer exatamente o que tu quer, ela vai fazer exatamente o que tu quer. E é exatamente assim que funciona num trabalho acadêmico, principalmente de nível de graduação. Pós-graduação, não aconselho a fazer a colação, tá? Mas, para quem está no mestrado e doutorado, use o próprio cérebro, tá? Não é aconselhável usar a inteligência artificial, porém, pode te ajudar em alguns passos, em alguns determinados momentos, mas pode ser que não preste. Bom, coloquei o capítulo 3, pedi para ele enriquecer o texto também. Agora, eu vou colocar, chat, pegue toda essa informação, toda a informação dos capítulos enriquecidos e divida em introdução, desenvolvimento e conclusão, porque essa é a formatação inicial do trabalho ABNT, do trabalho acadêmico. Vou dar o Enter e bora ver a mágica acontecer. Bom, o chat ele já está carregado com todas as informações que ele precisa para esse trabalho. Na verdade, o trabalho já está pronto ali no texto dele ali. O que eu tenho que fazer agora? O trabalho está pronto. Eu tenho a introdução disso? Tenho. Eu tenho o desenvolvimento? Tenho. E eu tenho a conclusão. Eu só tenho agora que organizar todas essas informações. E como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ir para o meu Word, porque nem tudo são flores, né? Por isso que eu estou falando. Quando você for pedir alguma coisa para o chat, você tem que ler. Você tem que correr não só
Não só dar Ctrl C e Ctrl V. Você tem que ler, você tem que entender o que ele está fazendo. Entendeu? Você tem todo o processo que você tem que respeitar também. Porque se tu não souber não conseguir nem ler o teu próprio trabalho, o que tu tá copiando ali, pedindo para a inteligência fazer para você, mano, desiste da vida. Desiste da vida porque a faculdade não é para tu. A inteligência artificial não é brincadeira, né? É uma programação, é uma tecnologia que a cada dia que passa ela está evoluindo, ela está ficando mais inteligente. E se ela ficar autossuficiente, automaticamente você é substituível, tá? Já tenha isso em mente. Então, aprenda com ela, domine a ferramenta e seja a melhor versão de você a cada dia, tá? Aí agora eu pedi pro chat ali, chat, coloque todo esse trabalho acadêmico em formato ABNT. Aí lembra que eu falei que o chat ele não faz isso? Não fazia até eu dar a carga das informações que eu precisava para ele. Por que eu estou dando carga nos dados que eu queria dar para ele desde o início do chat? Justamente para que quando chegasse a hora de eu pedir ele uma formatação ABNT, ele tivesse condições de fazer. Porque uma nova conversa no chat, se já tiver alguma informação lá, ele busca aquilo para manter aquela conversa viva, né? É igual tu conversar com um amigo da escola. Se tu tá falando, sei lá, de videogame, automaticamente todo assunto relacionado a videogame vai ficar em alta ali, vai ficar em pauta. Mas se tu deixar passar um dia, no dia seguinte, e vocês tentar falar de videogame de novo, pode ser que a conversa não se direcione exatamente para a direção que a conversa anterior estava, né? Então, se tu tá tendo uma conversa ali sobre o videogame com o chat e do nada tu trocar, vamos lá, nós estamos conversando sobre uma coisa boçal aí, uma coisa banal da vida, uma série de TV. E do nada eu querer fazer um trabalho acadêmico, o que o chat ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo da série de TV e vai jogar aquilo dentro do teu trabalho acadêmico. Mas como assim? Vamos pegar um exemplo aí, sei lá. Deixa eu pensar aqui, agora eu tô sem ideia. Vamos pegar, sei lá, o jogo Legend of Zelda. Eu estou conversando com o chat sobre o jogo Legend of Zelda da Nintendo. Aí eu quero fazer um trabalho. Dependendo do que eu conversei sobre o jogo com o chat GPT, e o meu trabalho é sobre plano de vendas, ele vai tentar juntar aquele assunto anterior e colocar dentro do meu texto. Mas o chat ele vai fazer um plano de vendas baseado no jogo Legend of Zelda? Não. A não ser que você peça. Só que em vez dele colocar um texto escrito como se fosse um formando de economia, ele vai pegar aquele texto, vai colocar como se fosse um formando de economia, mas com algumas referências ao mundo da ficção de Legend of Zelda. O texto vai ficar muito rico? Vai, mas vai perder o foco. Então, aí agora o que eu fiz? O que o trabalho ABNT, o trabalho acadêmico é? Ele tem introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas. Só que a gente não usou nenhuma referência para fazer esse trabalho. Aí o que eu pedi o chat? Eu falei, chat, agora, com base no nosso texto, com base no nosso trabalho, me dê algumas referências bibliográficas com temas relacionados em formatação ABNT. Aí o que ele fez? Ele pegou alguns livros, Kotler, Administração de Marketing, Potter, Estratégia de Competitiva e Técnicas de Análise de Indústria e Concorrência. Então, tu vê que todas as referências bibliográficas que ele me deu foi exatamente sobre o tema plano de vendas. Ali, ó, administração de vendas. E ele já colocou em toda a formatação ABNT, que é em ordem alfabética, que é com um autor grifado, o ano e o livro. Então, basicamente, o trabalho está pronto. A única coisa que a gente tem que fazer agora é o quê? Jogar no Word. Separar e jogar no Word. Mas o trabalho, quando eu joguei no Word, ficou com a formatação errada. Agora eu vou te ensinar o pulo do gato também. Mais um pulo do gato, hein? Esse gato tá pulando mais que tudo. Vamos lá, você vai abrir o seu Word. Na verdade, o Word já está aberto, né? Você vai colocar lá o seu trabalho dividido, que já está dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai separar, vai pegar o texto enriquecido que o chat já te forneceu. Leia, tá? Leia o seu trabalho, não simplesmente dá um Ctrl+C sem ler, porque alguma coisa sempre pode melhorar.
Vou pegar aqui a formatação, ó, a referência bibliográfica, vou dar um Ctrl C, vou lá no meu arquivo Word e vou colar. Vou clicar com o botão direito, aí existem 3 opções de colar. Eu vou colocar sempre na última. A última ele não vai manter a formatação do chat. Por quê? Porque o chat, ele pega esse formato aqui da telinha dele. Aí você vai lá, coloca no seu chat, você vai selecionar o seu texto inteiro, vai colocar em justificado, vai configurar a reguinha para 3 na esquerda e 2 na direita, Arial, fonte 12 e todos os títulos, fonte 14. E está pronto o seu trabalho ABNT, tudo com o chat GPT, liso, lindo. Se você fez o passo a passo, então o seu trabalho está top, desde que você leia, resuma e faça os devidos ajustes. Não fique só com o texto do ChatGPT. Estude, procure sempre ser a melhor versão de você. O Ctrl+C e Ctrl+V funciona na nossa vida? Funciona, mas só leva a gente até um certo limite. E esse limite que a gente tem que ultrapassar, porque senão, conforme as inteligências artificiais forem melhorando, automaticamente toda a sociedade, todo mundo, todo emprego, toda função, todo profissional vai ser substituível. E se você é um ser humano que se considera único, se você já sabe quem você é, então pega essa dica e se torne a melhor versão de você. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, salva para não esquecer, caso precisar, volta aqui e valeu, até o próximo vídeo.